Gabi, quase proibida. Estamos de volta com o nosso papo quase proibido com a pesquisadora em sexualidade e diversidades sexuais, Elizabeth Oliveira. Elizabeth, me parece que a Aven criou um idioma próprio para os assexuais. É fato? Exato. A partir da troca de experiências entre as pessoas assexuais do mundo todo, eles começaram a perceber que as palavras que nós temos em todas as línguas, elas não traduzem a experiência assexual. Por exemplo, como o assexual faz uma separação entre amor e sexo, então tem que ter uma palavra aí que vai diferenciar isso. Para os assexuais que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, mas então a atração é somente romântica, se eu disser que ele é homossexual, eu estou implicando o sexo. Então, foi preciso criar uma nova palavra para dizer que a atração, apesar de homoerótica, ela é somente romântica. Então, surgiu a palavra homorromântico. Homorromântico. Isso. Então, nós temos os homorromânticos, temos os heteroromânticos, os birromânticos. Porque existe essa diferença entre os assexuais. Exatamente. Existem preferências. Até mesmo ou unicamente na vida romântica existe uma preferência. Exatamente. O que eles têm em comum é a falta de interesse pela atividade sexual. Mas a parceria romântica, a identificação, ela pode ser por pessoa do mesmo sexo, do outro sexo, de qualquer dos sexos, ou independente de sexo e identidade de gênero. Você encontrou casos de assexuais que acham o sexo nojento? Sim, encontrei alguns. Também é outra diversidade que existe entre os assexuais. Existem pessoas assexuais que dizem que elas aceitariam fazer sexo. Por exemplo, para manter um relacionamento romântico, ela não é totalmente aversa àquela ideia de fazer o ato sexual. Outras dizem, não, eu não faço de jeito nenhum. Então, se eu tiver uma parceria romântica, ela vai ter que ser somente romântica, porque eu não estou disposta a negociar. Isso é inegociável, né? E existem aquelas que dizem, tenho nojo, completamente. Os românticos trocam beijos? Nem todos. Também tem essa diversidade. Alguns sim, outros não. Alguns, por exemplo, dormem juntos, podem dormir juntos, como se abraçar, fazer carinho, mas não passa disso. Outros, eu cheguei a pegar alguns depoimentos de alguns que falaram para mim, não, beijo nem pensar. Não penso na possibilidade, né, acha nojento o beijo. Né? Sim, que inclui, é o sexo. Exato. O beijo é o sexo. Justamente. Então, existe também essa diversidade. Alguns beijam, outros não. E o que aceitam fazer Eles são mais carinhosos ou mais frios? Já que vamos até dormir junto, tal, os românticos. São carinhosos ou são frios? Pelo menos o que eles dizem é que não existe nenhuma diferença deles em relação a pessoas que não são assexuais no quesito romance. O romance é aquela coisa, né, de flores, de jantares à luz de vela, de andar de mãos dadas, né, de ter ou não ter beijo conforme a negociação, né, que eles fazem, que não existe nenhuma diferença. O envolvimento emocional é exatamente o mesmo. A única diferença é a ausência da atividade sexual. Os assexuais costumam ter sonhos eróticos, por exemplo? A maioria declara que não. Embora não tenha sido essa uma das perguntas da minha pesquisa, porque a minha pesquisa ela investiga a trajetória em direção à autoidentificação como assexual, então em alguns pontos eu não me aprofundei. Mas, pelo que conversam nos fóruns de assexuais, isso não acontece, ou acontece com pouca frequência. Uma pergunta delicada. Existe muita misoginia, ou seja, repulsa a mulheres, desde que, se você é um assexual masculino, você vê uma mulher e ela pode representar uma atração erótica que não te interessa. Existe essa misoginia entre os assexuais? Nunca também percebi nas minhas leituras, nem nas minhas leituras e nem nas minhas entrevistas, que possa existir algum tipo de misoginia. Mas a gente vê o seguinte, porque não existe a atração. A atração, ela não existe. Então, quando eles costumam relatar, por exemplo, que o que eles veem numa pessoa, muitas vezes acham uma mulher bonita, né? É uma atração que eles chamam de estética, uma atração platônica. Mas eles não a veem como uma ameaça? Não como uma ameaça, nem como um objeto de desejo, nem como uma pessoa que poderia despertar alguma coisa que ele tem medo de sentir. Nada disso. É simplesmente uma pessoa
que ele pode vir a ter algum interesse, aí já não é nem atração física propriamente, né, que é aquela que a gente vê à primeira vista, mas eles relatam que após conhecer aquela pessoa, após conversar, então existe uma identificação intelectual, muitas vezes, além de uma admiração estética, pode haver uma admiração que não estética, chama atração física. Que não chama, eles não costumam chamar, aliás, eles costumam, alguns dos artigos mais recentes costumam falar, até estabelecer uma diferença entre atração física e atração sexual. A física seria essa, vamos dizer, uma atração estética, que é você querer estar do lado daquela pessoa, né, estar do lado, conhecê-la melhor, que não é a atração sexual, que seria a atração de fazer sexo com aquela pessoa. É uma coisa diferente. Nunca tinha pensado nisso antes, em atração física e sexual, mas está começando a caminhar para isso. É verdade que já existe um movimento pró um Dia Mundial Sem Sexo? Dia Mundial Sem Sexo? O que existe é a Semana de Visibilidade Assexual, de Consciência Sexual nos Estados Unidos, todo mês de outubro, que é a semana, na verdade, acontece na internet, né? Uma série de atividades que são promovidas online, e os assexuais são incentivados a sair do armário, ou seja, a revelar a sua condição de assexual para os seus pais, para os seus amigos, para que a sexualidade seja mais visível, esteja mais visível na sociedade. Enquanto as pessoas não se assumem como assexuais, ela continua invisível. Então, existe essa semana de conscientização. Se na adolescência a gente está se resolvendo ainda, provavelmente é só já passada a adolescência que as pessoas começam a se confessar, vamos dizer, porque parece que ainda é a base da confissão, assexuais, é isso? É como qualquer outra orientação sexual nesse sentido. A pessoa, em geral, ela sabe o que ela é. É que a gente não acredita, né? Pode acontecer, por exemplo, de um garoto que acha que é homossexual e contar isso para a mãe: mãe, olha, eu acho que eu sou homossexual. E a mãe dizer para ele assim: escuta, mas você é muito novo, você não sabe ainda o que você quer, né? Mais para frente é que você vai saber. Mas a pessoa sabe o que ela é. Mas como a sexualidade não é visível na sociedade, tão visível quanto outras sexualidades, então a pessoa se esconde, né? Ela fica no armário até que haja condições dela revelar, ou ela pode não revelar. E passar a vida toda vivendo a vida dela sem... Quando é que a sexualidade, na sua opinião, pode ser problemática? Problemática é quando a pessoa, por exemplo, ela não aceita aquela orientação sexual dela, né, que ela construiu, aquilo é construído, com certeza, por ela, nas experiências dela, mas ela se sente pressionada pela sociedade a ser uma coisa que ela não é e se torna infeliz e vai buscar uma cura. Existe o caso de uma jovem, por exemplo, que antes do casamento ela achava que tinha que curar esse problema, que ela não tinha desejo por sexo. E nada do que ela fez adiantou. Tomou hormônios, foi a médicos, foi a psicólogos. Ela passou por um calvário de tratamentos e não conseguiu resolver. Então, ela só conseguiu... Ela era muito infeliz, porque ela não conseguia fazer o marido feliz. E o casamento acabou e ela só conseguiu chegar a ser feliz quando ela se aceitou. Ela conheceu o conceito de assexualidade, soube que havia outras pessoas como ela no mundo, e, a partir daí, ela começou a se aceitar como pessoa e essa infelicidade foi embora. Você já concluiu o quê? Agora você disse que faz as análises de tudo que você ouviu e testemunhou. Você já concluiu alguma coisa que você possa adiantar para a gente? Então, nós temos algumas constatações que foram feitas a partir das entrevistas. Uma delas é essa, o relato da maioria das pessoas que eu entrevistei. Eu entrevistei 32 pessoas do Brasil todo, de 4 regiões, de 20 municípios do Brasil, e muitas delas me disseram isso, que elas sentem a homofobia da sociedade, porque ninguém entende o comportamento dela, não entende que ela não tem interesse por sexo, nem por relacionamentos, muitas vezes. Então, automaticamente, ela é taxada, ela é rotulada de homossexual. Então, elas começam a sofrer por isso, né? Porque acham, as pessoas dizem, até a mãe, o pai, a família... Quer dizer, é o avesso do avesso, porque elas estão sofrendo um preconceito que os homossexuais já sofrem. Exatamente. E aquelas que são realmente homossexuais, aí sofrem todos os preconceitos que os homossexuais sofrem. Porque o relacionamento é público, o sexo é privado. Ninguém sabe quem está fazendo ou quem não está fazendo. Agora, o relacionamento é público. Então, quando dois assexuais, ou dois assexuais ou um assexual,
que está num relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, ele vai sentir todo o preconceito social em relação a isso. Você disse que a internet foi, de alguma maneira, uma salvação para esse grupo, para essas pessoas no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a internet é um veículo de alta sexualização hoje em dia. Exatamente. Não é verdade? É verdade. E na década de 90, quando nós temos a notícia da primeira postagem que foi feita, ou a postagem mais antiga que a gente tem notícia sobre a sexualidade, que é uma pessoa que se confessava, dizia, né, que ela não sentia os mesmos desejos, né, que todo mundo. Então, daquela época para cá, que isso foi aumentando, com a fundação das comunidades e tudo mais, então existe uma circulação muito grande de informações e essas pessoas, elas costumam dizer, inclusive, assim, eu me sinto um alienígena na Terra. Parece que ninguém é como eu. Elas só começaram a se sentir pertencendo a um grupo a partir do momento que chegaram ao conceito através das comunidades. Como é um grupo pequeno, vamos dizer assim, é muito difícil, a probabilidade é pequena de você encontrar um outro assexual na mesma rua ou na mesma cidade, sem que haja a mediação da internet ou de algum outro veículo que possa congregar essas pessoas. Muito bom, muito obrigada. Que bom que você está representando esse grupo, ou esses, como é que se diz? Participantes, adeptos, membros dessa, né, diversidade. Isso. E, olha, é mais uma que a gente tem que aprender e guardar. É normal, não é comum, mas é normal. E eu espero ter colaborado e ter ajudado com essas pessoas que se sentem tão reclusas, incompreendidas. Por favor, vamos batalhar para que as diversidades todas sejam aceitas como deveriam, como devem ser. Obrigada, querida. Eu é que beijo, agradeço. Boa sorte com a sua Obrigada. tese. Obrigada. E nós nos vemos no próximo programa. Até lá.